som. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Que alegria, irmãos, que privilégio estarmos na presença do Senhor nesse dia festivo, mas em um ambiente tão seguro, tão maravilhoso, tão caloroso quanto esse lugar. Eu sei que não é o melhor ainda que nós temos, mas é aquilo que nós temos de melhor hoje para entregar ao Senhor. Eu quero já começar agradecendo pela presença de todos. Eu vejo aqui muitos visitantes, a igreja está muito bonita. Eu agradeço a presença de cada um de vocês, dos nossos músicos, meus amigos, irmãos de trabalho. Obrigado, cada um de vocês que estão aqui para celebrar. São 64 anos de história. A PIB de Juscelino está em festa hoje. Mas como é bom, irmãos, eu falei que esse é um ambiente seguro porque, com toda essa qualidade musical, como seria fácil transformar isso aqui num show, né? Fala a verdade. Quem estava com vontade de aplaudir, levanta a mão. Pode falar a verdade. Isso, pode falar a verdade. Eu estava com vontade de aplaudir, irmãos. Deixa eu me explicar logo de início. Nós aplaudimos aqui, mas a gente evita aplaudir para que não haja, irmãos, nenhuma gota de glória caindo sobre nós, mas que toda a glória seja dada ao Senhor dos Exércitos. Amém? É só por esse motivo. Mas no coração a gente aplaudiu, né? Aplaudimos ao Senhor por essa qualidade toda que vimos aqui. Bom, eu queria te convidar a ler o texto que está em Colossenses 3,16, e a gente vai falar exatamente sobre isso. A gente vai falar sobre música, a gente vai falar sobre o canto congregacional. O tema que vamos refletir em poucos minutos se chama O que acontece quando a igreja canta? O que acontece quando a igreja canta? Ou o que acabou de acontecer quando nós cantamos ao Senhor? E vamos cantar mais uma vez, tá? Esse é o nosso tema. A gente vai ler apenas um verso da Escritura, que está em Colossenses 3,16. Deixe sua Bíblia aberta, porque ele irá nos conduzir na exposição dessa noite. Me dê 30 minutos do seu tempo. Tente agora reter toda a sua atenção aqui, não somente ao pregador, mas à voz do Senhor que vai falar nesse lugar. Amém? Diz assim o texto: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Amém? Foi isso que acabamos de fazer, né? Bom, antes de começar, deixe-me trazer uma reflexão aqui até vocês. Aproveitando esse ensejo musical e toda essa qualidade musical, deixe-me dizer algumas coisas. O meu argumento principal e inicial é esse, que reagimos de maneira diferente quando músicas diferentes são tocadas. É um argumento muito simples, muito fácil de entender. Então a ideia é que quando músicas diferentes são tocadas, entoadas, nós reagimos de maneira diferente. Isso se dá por quê, pastor? Porque, obviamente, a música é assim. A música, irmãos, e eu estou falando ainda de música no sentido geral, a música, ela serve para provocar emoções, por exemplo. Música provoca memória. Música promove encontros. Quem aqui nunca ouviu uma música sendo tocada e não lembrou de dias passados, né? Talvez quando você ainda tinha cabelo, né? Ou quando você era mais jovem, ou quando você conheceu sua esposa ou seu esposo. Enfim, a música provoca memória, música provoca emoções, música causa e promove encontros. E os músicos estão aqui, né? Não vai me deixar mentir, também os nossos coristas, a nossa banda, claro, eles sabem disso, que nós podemos ser intencionais nesse processo. Ou seja, se eu quero usar a música para promover e provocar emoções, eu posso ser intencional. Por exemplo, eu posso mexer no tom da música. A gente sabe que se você quer uma música um pouco mais melosa, talvez para trazer e provocar uma emoção de tristeza, a gente geralmente coloca um tom menor. Não é isso? Não necessariamente toda música triste está no tom menor, né? Mas se você quer trazer uma certa melosidade na música, você coloca ela no tom menor. Mas para melhorar essa música, você pode mexer no ritmo dela. E aí, obviamente, se você atrasar o ritmo
e tocar ela cada vez mais lento, ou como a gente fala, né, comumente, um pouco mais arrastado, você também consegue tocar o coração de uma forma um pouco mais fácil. Mais ainda, se você quer promover um encontro, você escolhe o grupo de instrumentos. Por exemplo, se você quer fazer algo mais íntimo, você faz um acústico, você convida uma orquestra de câmara, você apaga as luzes, está tudo certo. Mas se você quer abalar, né, balançar o esqueleto, como se diz, o que você faz? Você contrata uma banda de pop e por aí vai. É outro tipo de banda. Mas ainda, você também pode mexer na linha melódica da música, né? A linha melódica é aquela coisa que conta uma história, e toda música é uma história. Então você começa com temas suaves e tranquilos, e você vai mudando esses temas no decorrer da música. Enfim, você vai fazendo algo coerente, início, meio e fim, e nessa história você vai envolvendo as pessoas. Gente, até agora eu estou falando de música instrumental. Perceba que na música instrumental eu já cativei você. Entende? Eu já consegui tocar o teu coração, talvez uma lágrima rolou, e se for uma música conhecida, um tema conhecido, com certeza você já se transportou para lá, para aqueles dias áureos e maravilhosos de antigamente, não é isso? Bom, mas se a música for cantada, é mais fácil ainda. Por quê? Porque aí a composição vai seguir tudo isso que eu falei. Então, a letra, ela vai ser muito bem pensada, muito bem escrita, muito bem composta. Por quê? Ele vai tentar, ou ela, né, vai tentar causar aquela emoção, aquele objetivo que ela tem, ela vai imprimir nessa música. Bom, tudo que eu falei até aqui pode e deve ser usado no louvor congregacional. Por que não? Tudo isso está disponível para nós, são ferramentas. Se a gente vai usar para o bem ou para o mal, claro, depende de cada um. Agora, quando a gente fala do canto congregacional, ou do louvor da igreja, que é o que a gente vai tratar agora, a gente não pode parar aqui. Porque se pararmos aqui, nós estamos dizendo que a música da igreja só serve para provocar emoções, provocar memória e promover encontros. E a música da igreja vai muito além disso. Vai muito além das emoções. Vai muito além de fazer você rolar uma lágrima porque você lembrou de tempos passados. A música da igreja tem o objetivo, o louvor congregacional, tem o objetivo de ensinar, de nutrir e edificar a comunidade para a glória de Deus. É isso, irmãos. Vai muito além da emoção. O reformador francês disse: a verdadeira adoração não nasce do entusiasmo carnal, mas da palavra habitando em nós. Por isso eu escolhi Colossenses 3,16. Colossenses 3,16 está no centro de todo esse pensamento sobre culto público, sobre canto congregacional e sobre nós. Colossenses 3,16 fala de nós, ou seja, da igreja aqui. Não apenas dos músicos, dos cantores, da base, do pessoal do som, da mídia. Não, fala da igreja. O que acontece enquanto a igreja louva ao Senhor. Bom, Colossenses. Alguém trouxe minha água? Obrigado. Vou te usar, Caio. Obrigado. Servo. Colossenses, irmãos, é uma carta especial. Paulo escreve a carta aos Colossenses para provar um único argumento. Um argumento que você sabe e ama. Cristo é maior. Cristo é supremo. Cristo é exaltado. E a igreja não deve adorar e glorificar ninguém ou nada além de Cristo Jesus. Esse é o argumento simples de Paulo em Colossenses. No capítulo 1 ele mostra isso. Cristo é a imagem de Deus. Nele habita toda a plenitude da divindade. E mais, e ele vai falando e gastando textos com isso. E depois ele diz, olha, o mistério que estava sendo revelado foi revelado, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Entende? Esse é o nosso Senhor Jesus. Só que no capítulo 2, Paulo mostra para a gente uma nova realidade. Parece que alguns homens entraram na congregação e começaram a ensinar Cristo e mais alguma coisa. Cristo e as obras da lei, Cristo e o sábado, Cristo e a dieta, Cristo e as festas. E isso, irmãos, obviamente, foi reprovado pelo apóstolo. O apóstolo escreve o capítulo 2 e encerra lá no finalzinho dizendo assim, olha, tudo isso tem a aparência de piedade,
mas elas não valem de nada. Por quê? Porque elas não nos ajudam a lutar e fortalecer naquela luta da carne, na luta da carne contra o espírito. Ela não nos ajuda a vencer o nosso pecado, porque quando estamos nessa luta terrível e horrenda, não são as obras que nos ajudam, mas é o evangelho da graça de Jesus. Então perceba, até aqui Paulo já ensinou uma coisa para a gente. O evangelho não é apenas boa notícia. O evangelho não é somente algo que Deus fez por nós através de Cristo Jesus, mas é algo que Deus faz em nós através do Espírito Santo. Então veja, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. E aí chegamos então em Colossenses capítulo 3. E aí no capítulo 3, veja que interessante, Paulo agora vai discorrer sobre a nova vida do crente, a vida cristã. E olha que interessante, irmãos, já falou do evangelho, já mostrou que Cristo é maior, exaltado, supremo, já rebateu as heresias, agora ele já disse, olha, isso não funciona, agora ele vai dizer, eu vou dizer o que funciona. E a primeira coisa que funciona é você saber que você não foi escolhido, você não foi salvo. Ou melhor, e não foi lhe exigido que você fizesse certas coisas ou outras coisas. Não foi te dado um conjunto de regras, um conjunto de leis, um conjunto de obras para cumprir. Primeiro Cristo te salvou e depois ele disse, vai e faça isso. É isso, irmãos. Nós somos então como aquele povo do deserto ou do Egito, que fomos libertos para o deserto para adorar o Senhor. Primeiro fomos libertos e depois vamos adorar. Esse é o movimento. Bom, e aí Colossenses capítulo 3 é isso, irmãos. É a nova vida em Cristo sendo vivida em alguns ambientes, como por exemplo, na comunidade, na família, no trabalho. Hoje falaremos dessa comunidade, a comunidade que canta. Colossenses 3:16. Volte seus olhos para o texto e vamos caminhar e responder o que acontece quando a igreja canta. Em primeiro lugar, na primeira linha do nosso verso, já temos uma primeira resposta. Então, enquanto cantamos, somos cheios da palavra de Cristo. Amém? Está todo mundo me ouvindo, me vendo? Primeiro, enquanto cantamos, somos cheios da palavra de Cristo Jesus. E o texto diz assim, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Sempre que você ler esse verso, na próxima e na outra e na próxima vez, lembre-se disso. O verbo principal desse texto é o verbo habitar. É o verbo que está no imperativo presente. É a primeira palavra que abre o verso, mas é a palavra mais importante aqui para nós. Por quê? Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Essa palavrinha ela já ensina algumas coisas para a gente. Paulo está usando uma palavra aqui que fala sobre moradia, sobre criar residência. E que tipo de residência e moradia é essa, senão a moradia permanente? Paulo não está dizendo que a palavra de Cristo tem que passar por nós. Ele está dizendo que a palavra de Cristo tem que fazer morada em nós. Segunda coisa, o imperativo presente significa que a ação é contínua e ininterrupta. O que Paulo está ensinando aqui logo de início, com uma única palavra, isso é algo que tem que ser buscado, batalhado, lutado, dia após dia. Ou seja, irmãos, em palavras fáceis, não é todo dia que você acorda cheio da palavra de Cristo. Não é todo dia que você acorda alimentado, nutrido e sustentado pela palavra de Cristo. Alguns dias você vai acordar vazio. E muitos desses dias é assim que vai acontecer. Você vai acordar entristecido. Você vai acordar desanimado por todas as perturbações que você tem vivido. Mas a palavra continua. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Bom, a segunda coisa que ele nos ensina é que o modo pelo qual ela deve habitar em nós. E esse modo, irmãos, tem que ser algo maravilhoso. Habite ricamente. O que Paulo quer dizer com isso? Ele está dizendo, irmãos, duas coisas aqui. Primeiro, ele está falando sobre o valor que a palavra, que agora reside em você, deve ter no seu coração. É isso que ele está dizendo. Que status você dá para a palavra de Deus? Qual é o lugar no pódio que você dá? Quanto de espaço ela tem dentro do seu coração? É isso que ele está querendo dizer. Escute, irmãos, não somos apenas conhecedores da palavra, repetidores da palavra, admiradores da palavra. Nós amamos a palavra de Cristo Jesus. Porque entendemos, irmãos, que amar a palavra de Cristo é amar o próprio Cristo. Foi ele mesmo que disse, se você me ama, então segue, obedece os meus mandamentos. E claro, irmãos, quando eu digo palavra de Cristo, eu não estou falando somente dos evangelhos, porque foi o próprio Senhor Jesus que disse
As Escrituras dão testemunho de mim. Então, logo, irmãos, amar a palavra de Cristo significa abraçar toda a Escritura. De Gênesis a Apocalipse, o assunto da Bíblia é Cristo. Se você não entendeu isso, você não consegue ler os textos. Você não viu a beleza dos textos. Você não descobriu Cristo em cada página da Bíblia, em cada livro da Bíblia. Então você ainda não entendeu a Bíblia Sagrada. Porque toda a Escritura testifica de Cristo Jesus. Bom, então, em primeiro lugar, isso, irmãos. A palavra tem que fazer morada, mas ela tem que ser a coisa mais importante do nosso coração. E quanta coisa tem competido pela nossa atenção? Quanta coisa tem competido pelo nosso coração? Como que é o nosso coração? Como que anda o nosso coração? O nosso coração, infelizmente, irmãos, ele tem uma tendência à divisão. Eu explico isso para você. Dificilmente nós vivemos diariamente, todos os dias, com o coração inteiro. Dificilmente há apenas um amor em nós, mas deveria ter. Dificilmente há alguém sozinho, sentado no trono, único e exaltado dentro do nosso coração. Infelizmente temos uma tendência constante à idolatria. Nós amamos coisas, pessoas, às vezes ao lado ou até acima do nosso Senhor Jesus. E é sobre isso que essa palavra está dizendo. Habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Ele tem que ser o centro, irmãos. Ele tem que estar exaltado. Ele precisa ser o primeiro. Ele precisa ser o último. Ele precisa ser o motivo da nossa canção. Como diz o Salmo 86, verso 11 e 12. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Bom, em primeiro lugar, enquanto cantamos, somos cheios da palavra de Cristo. Mas em segundo, enquanto cantamos, ensinamos e somos ensinados. Olha o que ele diz na segunda parte do verso. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Irmãos, aqui a gente tem uma segunda maravilha do texto, ou uma segunda maravilha do que acontece quando cantamos, ou quando a igreja canta. Quando estamos reunidos louvando ao Senhor, como fizemos há pouco. O que está acontecendo? Em primeiro lugar, o teu coração está sendo cheio de Cristo Jesus. E Ele já fez isso nessa noite. Mas a segunda coisa que aconteceu estamos sendo edificados mutuamente. Você ensina e é ensinado. É claro, irmãos, que no louvor existe uma dimensão vertical extraordinária, e esse é o nosso objetivo principal, que é adorar o Deus vivo, adorar o Deus que vive e reina para todo sempre. Mas também existe uma linha horizontal, ou seja, estamos sentados num culto público, não sozinhos, mas ao lado de irmãos e irmãs desse poderoso exército que é o exército de Cristo Jesus. E quando nos reunimos, irmãos, reunimos com essa intenção de que Deus seja glorificado, mas que a igreja seja edificada. Ou melhorando a frase, que a igreja seja edificada e por meio dessa edificação, Deus seja glorificado. Essa é a nossa intenção, esse é o nosso desejo. Aqui, irmãos, isso nos ajuda a definirmos juntos aqui o que é então o canto congregacional. O que vem a ser canto congregacional? O que é isso? Bom, em primeiro lugar eu diria o que não é o canto congregacional. O canto congregacional não é música antiga, tradicional ou música lenta. Vou repetir, canto congregacional não é música antiga, música tradicional, embora eu ame música tradicional, viu? Ou música lenta. Escute isso. Palavras fáceis, né? Canto congregacional não é música chata, viu, irmãos? Não é música chata, música melosa. Não é isso que a gente está falando. Então, o que é o canto congregacional? É aquele cantado pela congregação que entende o que canta, louva por inteiro, edifica uns aos outros para a glória de Deus. Amém ou não amém? Vou repetir. É aquele cantado pela congregação que entende o que canta. Vamos por parte aqui. Então, esse pequeno verso, essa linha do nosso versículo, nos ensina que ensinem-se e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Então, há duas coisas aqui para nós, dessa linha, duas coisas. Primeiro, precisamos de composições centradas em Cristo Jesus. Quem concorda diz amém. Vou repetir. Precisamos de composições centradas em Cristo Jesus. Até esse momento eu não falei das composições. Até agora eu ainda não tinha falado sobre as nossas letras, sobre os nossos hinos. E veja, irmãos,
Isso é um problema para nós. Mas não era um problema para o apóstolo Paulo. É tanto que não há no Novo Testamento nenhuma exortação sobre música ruim entrando no meio da igreja. Não há. Graças a Deus ainda não havia nenhum tipo de música herética entrando. Heresias entravam, mas música ruim não. Não era a preocupação deles, mas é a nossa preocupação. E mesmo que não seja a preocupação do apóstolo Paulo, perceba que Paulo definiu, ele limitou o canto da igreja. Veja o que ele diz na próxima linha, sem querer adiantar, mas veja o que ele diz. Cantem o quê? Salmos, mas o quê? Hinos e o quê? Cânticos espirituais. Paulo está dando um modelo para a gente, o limite pelo qual a igreja deve caminhar. Veja, em primeiro lugar, Paulo não está dizendo que a gente deve cantar somente os salmos, porque se estudarmos o Novo Testamento, a gente vai ver que só no Novo Testamento tem 4 tipos de hinos. A gente tem os cânticos natalinos no Evangelho de Lucas, nós temos os salmos contidos no Novo Testamento, nós temos os hinos cristológicos e nós temos as doxologias espalhadas pelas cartas paulinas. Ou seja, canções que já eram compostas e cantadas no meio da igreja, mas que falavam única e exclusivamente de Cristo Jesus. Então nós temos aqui uma variedade de composições sendo feitas no Novo Testamento, ou seja, nós podemos compor. Isso é uma coisa maravilhosa. Martim Lutero entendeu isso em 1517, e seus inimigos vão escrever sobre ele, que não foram seus livros, segundo seus inimigos, né, que varreram a Europa, foram os seus hinos que fizeram isso. Charles Wesley, irmão de John Wesley, né, e também vai ser dito sobre os 2 irmãos, que o motivo pelo qual Deus derramou um avivamento na Inglaterra e depois se estendeu até as 13 colônias, é por quê? Por causa dos hinos compostos por Charles Wesley. E por aí vai, irmãos. Veja o poder que a música que canta para Deus somente tem. Esse é o poder. É isso que nós buscamos. Precisamos de hinos, irmãos, centrados em Cristo. Mas eu pergunto, como é que a gente está hoje? Como é que estão as nossas canções? Como é que andam as nossas composições? Será que a gente pode se sentar e, como eu disse, você está num ambiente seguro? Será que você pode ligar numa rádio, ouvir uma música tranquilo, sem ter que controlar a sua mente e fazer com que você mesmo investigue aquela canção? Claro que temos que fazer isso, irmãos. Infelizmente não estamos seguros. Nem toda canção dita canção gospel, infelizmente é uma música centrada em Cristo Jesus. Mas calma que sobra para a gente também. Não precisamos apenas de composições centradas em Cristo. Nós precisamos de uma igreja centrada em Cristo. E aqui a gente toca em você. Eu vou explicar por quê. Veja, não adianta, irmãos, a gente selecionar as músicas, nós cantarmos as músicas, a gente projetar a música, a gente ensaiar a música, e fizemos todo esse esforço. Se você que está sentado aí não sabe a diferença entre sabor de mel, agora é só vitória, sou humano, não consigo ser perfeito, eu poderia ficar aqui até amanhã citando músicas ruins, letras ruins, que não falam nada sobre Cristo, mas falam muito sobre você. E você não sabe a diferença disso para, por exemplo, a música que a gente acabou de cantar aqui. Santo, santo, santo é o nosso Deus. Se você não sabe a diferença de uma coisa para outra coisa, então, irmãos, todo o nosso esforço cai por água abaixo. Por quê? O canto não é pastoral, é congregacional. O pastor, sim, ele deve ser o supervisor do culto, aquele sobre o qual Deus vai cobrar dele naquele grande dia. E veja, irmãos, uma das maiores responsabilidades do pastor é o púlpito e o culto da igreja. Mas a congregação precisa também ser uma congregação treinada na palavra de Cristo Jesus. E se ela é uma congregação que entende isso, então ela é uma congregação que canta somente Cristo Jesus. Aqui, irmãos, há um recado para você também. Por outro lado, há irmãos que são treinados na doutrina, que são o que eu gosto de chamar de policiais da fé. Chegam na igreja de outro irmão, ou numa outra denominação, e já liga as anteninhas, né? Para começar a detectar a presença de heresia, não é isso? E aí, opa, já peguei uma aqui, já peguei uma ali. Calma, não é isso que eu estou encorajando você a fazer. E aí é um problema inserido nisso. Por quê?
algumas pessoas fazem parte de igrejas onde um louvor é bom, 2 são ruins. Já viu o Zé Curubu? 3 para mim, 1 para você. Tipo isso. Um louvor é bom, 3 ruins. Um louvor bom, 4 ruins. E sabe o que essas pessoas estão fazendo? Estão sobrevivendo no culto. Sobrevivendo na congregação. Eu já fui um desses. E aí, para você não cometer o erro que eu cometia, eu pensava justamente assim. Não sei se você já pensou assim. Ah, não, esse louvor aqui eu não vou participar. Por quê? Esse louvor não é bíblico. Vou ficar quieto e vou entregar minha adoração ao Senhor. Né? Esse louvor não é para mim. Ou eu não posso participar dele. Eu vou fazer o meu louvor aqui sentado. Às vezes eu abria a minha Bíblia, ficava meditando e louvando ao Senhor, achando que estava fazendo boa coisa. E não estamos, irmãos. Sabe por quê? Porque quando estamos reunidos, como corpo de Cristo, como congregação e igreja local, o nosso louvor não sobe sozinho, ele sobe em unidade. E o contrário também. Se ele não subir, ele também não vai subir. E não sobe de ninguém, porque estamos reunidos como igreja. Então, em segundo lugar, enquanto cantamos, somos ensinados e também ensinamos. Mas em terceiro e último lugar, enquanto cantamos, Deus é sinceramente louvado. Vamos ler a última linha? Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Bom, irmãos, Paulo encerra com o motivo dos motivos. Como eu disse já, o motivo maior. Existe uma linha horizontal no culto. Estamos louvando e adorando ao Senhor junto com os nossos irmãos. Ensinamos, somos ensinados. A igreja é edificada. Mais ainda, levantamos cedo. Vimos para a igreja, seja culto de quarta-feira, seja culto de domingo, ou igrejas que têm outros dias de culto, e vamos nos reunir com o povo de Deus para louvar ao Senhor, também com o objetivo em mente de sermos cheios da palavra de Cristo Jesus. Porém, irmãos, o primeiro de todos os objetivos, o primeiro de todos os alvos da igreja, tem que ser adorar o Deus único e verdadeiro. O Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esse tem que ser o nosso primeiro e último objetivo no culto público. Aí, irmãos, o autor do livro, Jonathan Cruz, nos ajuda, porque ele levanta uma ideia que, infelizmente, irmãos, é muito comum aqui no Brasil. E ele diz o seguinte: você já viu como nós vamos de um extremo para o outro? Você já viu como, em algumas igrejas, o culto parece um funeral? Quem já viu isso? Você vai em igrejas ditas tradicionais, igrejas sérias, históricas. Você chega lá, o culto parece uma cerimônia fúnebre. E alguns irmãos, pastores, teólogos, se orgulham disso. E dizem assim: olha, 30 anos eu não pintei nem a parede. 30 anos e não tem bateria aqui dentro. E por aí vai. Cultos fúnebres, gelados, vazios, minguados. Como se diz aí fora, né? Há um lema lá fora: igreja tradicional e minguada, mirrada. Mas por outro lado, Jonathan Cruz vai dizer: você sai dessa igreja e vai para outra do outro lado da rua. Quando você chega lá, irmãos, aí é o exato oposto. Por quê? Os pastores de lá olharam para cá e disseram assim: não, a gente não pode ficar assim, né? A gente precisa fazer o quê? Adaptar, atualizar, contextualizar. E no afã de tornar a igreja relevante para a sociedade do seu tempo, o que ele faz? Ele começa a pegar a última moda do mercado evangélico. E vai pegando a última, a penúltima, a última. Pronto, ele já se atualizou no meio evangélico. Mas não para por aí, irmãos. Sabe por quê? Porque tem igrejas que elas estão mais avançadas do que o mercado evangélico. E elas já não pegam mais e não trocam figurinhas com o mercado evangélico. Agora elas trocam figurinhas com quem? Com os artistas, com o meio secular. Irmãos, tem igreja que dá um banho em qualquer casa de show do nosso país. E o nome é esse, show. Porque Jonathan Cruz vai dizer: se os cultos não são funerais, são shows, espetáculos, jogo de luzes, palcos, pessoas ali na frente, luzes sendo apontadas e por aí vai. Mas então ele define: mas o que é o culto público? Ou o que deveria ser? O culto não é nem um funeral e nem um show. O culto é uma audiência com o Deus vivo. Irmão, se a igreja entender isso, os nossos cultos começarão a mudar. E note, preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Eu não tenho nenhuma dificuldade, irmãos, com parede preta, com iluminação, com algum tipo de repaginação da igreja. O problema não é esse. O problema é que a gente não entendeu o que é esse momento.
E em rápidas palavras eu vou tentar te explicar aqui, para a gente entender esse último motivo do que acontece quando a igreja adora. Veja, irmãos, no culto público, ou nessa reunião maravilhosa, Deus deve ser adorado. E escute isso, Deus se manifesta no culto público diferente como ele se manifesta em outros lugares. A gente precisa entender isso. É claro, você pode pensar com você e dizer assim, pastor, mas quando eu oro com a minha família, Deus está presente. E está. Pastor, quando eu oro sozinho no meu quarto, Deus está presente. E está. Quando você está caminhando na rua, pegando o trem, pegando o ônibus, andando de Uber, andando no seu carro, Deus está com você. Mas escute, irmãos, a Escritura nos ensina isso. Deus não se manifesta da mesma maneira em todos os lugares. É somente quando o povo dele está reunido, com o coração sincero, com os olhos voltados para ele, com músicas cristocêntricas, que ele se manifesta na plenitude da sua graça. É nessa reunião, por isso se diz, o ponto alto da nossa semana e deve ser o domingo, porque é quando todos os filhos de Deus dessa igreja, dessa comunidade, estão reunidos ao Senhor. Entende? Deus não se manifesta da mesma maneira em todos os lugares. Bom, então ele vai dizer o que acontece em primeiro lugar quando a gente entra nesse lugar. O que acontece? Escute isso, irmãos. Deus nos serve com a sua palavra. Deus está nos servindo, tirando aquela ideia, né? De que somente nós servimos. Claro que você serve, mas escute isso. Você só pode servir no culto se Deus servir você primeiro. Para tirar aquela ideia de que nós somos a última bolacha do pacote. Escute isso. Deus primeiro faz algo em nós, para que depois ele faça algo através de nós. E tudo isso acontece quando? No culto público. Lembra que eu falei? Você entra vazio, mas você sai daqui cheio. Você pode entrar desanimado, mas você sai daqui cantando louvores. Você pode entrar daqui sem perspectiva, sem esperança, triste, entristecido, turbado, perturbado, mas quando você chega aqui, Deus te convoca para louvá-lo. E ele não só te dá um chamado, ele não só te dá uma exortação, lembra? Não é só uma notícia, é algo que ele faz em nós. Irmãos, um elemento sobrenatural no culto. A partir do momento da abertura desse culto, ele cumpre a sua promessa. Onde estiverem 2 ou mais reunidos, ali eu estarei presente no meio deles. Só o fato, irmãos, de estarmos diante daquele que vive para todo sempre, isso já deve nos render em louvor. Isso já deve nos dar uma atitude diferente. Eu não estou diante do pastor Miguel, não estou diante do presidente, do rei, do imperador, seja lá qual for o homem mais importante desse mundo. Não, eu estou diante do Deus que fez toda a terra, os céus e tudo que nela há. É isso, irmãos. Isso é culto público. E nessa última linha, Paulo encerra dizendo, enquanto cantamos, Deus é sinceramente louvado. Como? Com gratidão a Deus em seus corações. Eu já disse, o louvor deve ser somente a Deus. Mas em segundo lugar, irmãos, a nossa motivação tem que ser um coração grato ao Senhor. Lembra? Nós não adoramos para sermos salvos. Nós fomos salvos e agora nós adoramos. Deus não nos pediu nada. Melhor, não havia nada que pudéssemos fazer, porque Ele nos deu o seu único Filho, quando ainda éramos inimigos dEle. Ele nos deu, irmãos, a salvação de graça. Como vai dizer Isaías 55, vinde e comprem sem preço e sem dinheiro. Venham, compram, comam e bebam sem preço e sem dinheiro. É isso, irmãos, essa é a salvação de Jesus. Eu pergunto para você, por acaso, Deus não cumpriu todas as suas promessas? Sim ou não, irmãos? Deus cumpriu suas promessas? Amém? Então Ele cumprirá todas as promessas que ainda faltam. Você faz parte dessas promessas. Talvez esse seja um motivo maravilhoso para você adorar o Senhor. Mas ele termina dizendo, em qual atitude nós precisamos louvar ao Senhor com gratidão em nossos corações. Aqui, irmãos, ele encerra dizendo algo muito simples, mas muito importante. O louvor e o canto congregacional, lembra? Não é somente a igreja que sabe o que está cantando, mas é a igreja que canta com sinceridade no coração. Não adianta, irmãos, botar uma cara bonita, uma roupa bonita, uma maquiagem bonita, um cabelo bonito, enfim, e parecer tão crente quanto você pode parecer. Não adianta saber as letras de cor, conhecer a teologia por trás das letras. Você precisa cantar com o coração. Se seus lábios louvam, mas seu coração está lá do lado de fora, então não serviu de nada, irmãos. O teu louvor não passa do teto. Mas se você entende com a tua mente e você canta com o seu coração, então Deus foi adorado nesse lugar. Amém? Bom, eu quero encerrar, irmãos, com apenas uma coisa. E eu queria sua ajuda nisso.
Abre a sua Bíblia, ou projeta para mim aqui, Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 4, se puder. Apocalipse 5, a partir do verso 4. O que acontece quando a igreja canta? Primeiro, ela é cheia da palavra de Cristo. Segundo, ela ensina e é ensinada. E por último, ela louva o único Deus verdadeiro. É claro, irmãos, que eu poderia colocar aqui algumas outras coisas do que acontece quando cantamos, mas eu quero encerrar com uma apenas. Eu quero acrescentar, para encerrarmos essa pregação, com uma coisa, mais uma coisa maravilhosa, que acontece quando a igreja canta. E antes da gente ler o texto nós antecipamos a festa da vitória do Cordeiro. Vou repetir, nós antecipamos a festa da vitória do Cordeiro e, claro, também da igreja. Amém? É isso que acontece. Veja, Apocalipse capítulo 5, verso 4, só para lembrar para você o que está acontecendo aqui. João está chorando, irmãos. Ele está em prantos, porque naquela visão, e não entenda essa visão, irmãos, como uma coisa que está acontecendo naquele momento, não é. É uma visão em perspectiva. João está vendo a nossa história sendo desenrolada. É isso que significa os 7 selos, significa a plenitude da história. E a grande questão é essa: quem vai domar a história? A história vai ficar na mão de quem? Será que ela vai culminar em algo bom? Será que ela vai terminar em vitória, em festa? Esse é o motivo do choro. Porque não havia ninguém digno de abrir e desatar os 7 selos. Mas veja, irmãos, vamos ler. Verso 4. Olha para o texto. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Por quê, irmãos? Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O que o texto está dando para a gente? Ele está dando para você o motivo do louvor que já vai começar. Escute isso. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto. O que ele está vendo, irmãos? Ele está vendo a cena da crucificação. A história está se desenrolando, mas na plenitude dos tempos, Cristo morreu pelos pecadores. Escute, parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E ao recebê-lo, veja, o livro não está perdido, a história não está perdida, a história está na mão de Cristo Jesus. E agora, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E agora, eles cantavam o quê? Um cântico novo. Toda vez no livro dos Salmos que você lê essa expressão, cântico novo, isso está sempre atrelado à batalha. Não somente a batalha, mas a vitória que Deus dará pela batalha. Então veja, teve uma batalha, mas teve a vitória. E depois da vitória tem o quê? Um cântico novo. Agora escuta o cântico novo. Tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foi morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Entenda aqui os 4 seres viventes, os 24 anciãos, como os ministros de louvor. É como eles que cantaram aqui à frente. Calma, vai chegar a tua vez. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os seus anciãos, e cantavam em alta voz, dizendo: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Mas e nós, pastor? Cadê nós? Está aqui, verso 13. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. E os 4 seres viventes disseram: amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Veja, irmãos, olha que cena maravilhosa. Esse é o final da sua história. É o final da nossa história.
Não importa, irmãos, o que acontecer no meio dela, o final da história já está escrito. Porque a história não está na mão de homens, a história não está na mão de falsos deuses, a história está na mão do único Deus e verdadeiro, Jesus Cristo, nosso Senhor. Está na mão dele. E veja, nesse culto maravilhoso, você estará presente lá. Você estará cantando um novo cântico. Você estará dizendo todas essas coisas. Mas, pastor, o que acontece quando nós cantamos aqui hoje? Nós antecipamos tudo isso que acontecerá lá. Entende isso? Literalmente nós trazemos o céu para a terra. Literalmente a terra canta o que se canta no céu. Veja se não é isso. Não estamos todos reunidos aqui? Amém? Não estaremos todos reunidos lá? Não estaremos louvando o Deus do trono e o Cordeiro? E por último, o motivo do louvor não é a vitória do Cordeiro e, em consequência, a vitória da igreja? Então temos motivo para louvar ao Senhor. Esse, irmãos, então, é a resposta. Essa é a resposta. O que acontece quando cantamos? Que o Senhor te dê, irmãos, reverência. Que Ele coloque temor no seu coração. E que você seja uma igreja centrada em Cristo Jesus. Que deseja e busca a plenitude de Cristo todos os dias. Todos os dias todo dia é um novo dia para se encher de Cristo. E toda oportunidade que você tiver para estar reunido com a sua congregação, seja você de qual igreja, não importa a placa. Lá no céu não vai ter placa, amém, irmãos? A congregação que a gente acabou de ler não tinha placa. Estaremos todos reunidos lá, em um só coro, em um só espírito. Mas escute isso, quando você estiver com a sua congregação, aproveite cada um desses momentos. Vamos louvar ainda aqui. Então aproveite esse momento. Lembra, Cristo está sendo exaltado, a igreja está sendo edificada e o teu coração está recebendo a plenitude da palavra de Cristo. Que Deus abençoe a sua igreja. Vamos louvar mais uma vez ao Senhor. Amém.